Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para que nossos pensamentos sintonizem com as faixas iluminativas que nos envolvem nesta hora, onde os seus tarefeiros, prepostos o seu amor na terra, estão presentes em nossas vidas, amparando e socorrendo. Que este ambiente espiritual, formado por essas emanações felizes, possam tocar o sentimento de todos aqueles nesta hora aqui sintonizados, para somarmos os nossos mais sublimados sentimentos. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós, irmãos em humanidade, onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, possam haver corações misericordiosos trabalhando e servindo em seu nome. E é neste ambiente espiritual, sentindo a presença honrada e amiga dos espíritos responsáveis por este Evangelho, com paz e esperança em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das bem-aventuranças das aflições, nós estamos refletindo sobre a loucura e o suicídio. Falamos por alguns dias sobre a loucura, as alienações mentais, e hoje vamos adentrar a esse aspecto também da loucura, que é o suicídio. O item 15 diz assim: ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Esse texto é de alta complexidade e nós vamos primeiro falar da anterioridade do espírito. Sem essa compreensão, tudo o que nós falarmos sobre suicídio é um paliativo. Então, o que é a anterioridade do espírito? É o repositório das experiências de memória que ele trouxe para se ajustar com a lei. Então, quando o espírito nada entende sobre a justiça divina, sobre a eternidade do espírito, sobre a imortalidade da alma, ele não suporta o sofrimento porque ele eterniza o sofrimento dentro dele. Então ele entende que a vida se encerra rápido e que ele está passando por um tormento que ele não se sente nem merecedor, ou se sente muito revoltado, ou se sente totalmente descompromissado com a sua encarnação. Esses são estados de loucura do pensamento. Loucura, nós estamos usando um termo genérico para enquadrar aqueles desatinos humanos que estão fora da lei de Deus. Então, o descontentamento é uma coisa muito superficial.
descontente com isso. Mas para estes que têm uma mentalidade muito ligada ao prazer imediato e não vendo na sua história de vida prazeres imediatos, porque ele veio testemunhar o que é o valor da vida, esses espíritos entram num estado interno de muita perturbação. Via de regra, toda perturbação, ela implica em nós estarmos associados com espíritos igualmente inferiores. Então fica potencializado uma ideia fixa que a pessoa traz, porque a pessoa que se suicida e que tenta o suicídio, ela tem ideias fixas muito intensas e há muito tempo. E que muitas vezes essas ideias fixas, elas não são confessadas. Então aqueles que estão no seu entorno, seus familiares, não percebem. Mas essas ideias, elas crescem, elas se avolumam, que nós chamamos ideação suicida, né? Elas se avolumam e começam na desistência. Todas as pessoas que têm personalidades tendentes a desistir, têm tendência também a desistir de si mesma. Então começam tarefas que não acabam, não dão sequência àquilo que iniciam. Se há qualquer frustração, elas abandonam aquela tarefa, aquele trabalho, aquele compromisso, aquele relacionamento, né? Então, limiar de tolerância à frustração muito pequeno. Então, são espíritos altamente frágeis no que se refere à aquisição de valores. E eles nos chegam nos nossos ambientes familiares para serem socorridos por nós, aqueles de nós que já temos o valor da vida, já temos o valor da existência, já temos a experiência da imortalidade da alma, já nasceu em nós uma fé, mesmo que pequena. Então, eles precisam ser, entre aspas, agasalhados na psicosfera daqueles que já têm aquisições. E aqueles que têm aquisições precisam estar muito próximo, precisam interagir muito, precisam permear aquele perispírito de novas vibrações revigorantes, entusiastas, de desafios, para que esse espírito suporte a sua existência na Terra. E o pensamento é sempre assim, que a infelicidade duraria a eternidade, né? Não existe ainda nesse pensamento uma ideia de que aquele momento de sofrimento eu causei para mim. Não existe esse nível de responsabilidade. Porque quando nós entendemos que eu passo pelas adversidades daquilo que eu causei para mim e que pela lei de causa e efeito me chega para que eu seja feliz, eu luto por viver. Então, por isso que nós estamos vendo na humanidade de agora, esse contingente tão imenso de espíritos que desvalorizam a vida e desistem, de inúmeras formas, por diversos tipos de abusos, que nós vamos chamar de suicídio indireto. Mas são formas de realmente comprometer a sua existência na Terra. E aqueles que, obstinados intencionalmente, o fazem nos momentos extremados de loucura, mesmo espíritas, mesmo evangelizadores de espíritos, né? Então, quando ontem nós dissemos, nós conhecemos bem as histórias de Jesus, mas não conhecemos os seus ensinamentos. Nós entendemos a história, mas o ensinamento não calou em nós. E nas horas extremadas que vem o remorso de situações inconfessáveis, esse remorso nos faz associar com mentes perversas, que são os nossos cúmplices do passado, que vêm e inoculam no nosso pensamento uma ideia infeliz, e aquela ideia acalentada por nós e
realizada, muitas vezes, lamentavelmente. Então, para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto, pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar suas misérias pelo suicídio. Qual é a fantasia do campo mental desses espíritos que acham que cessando o corpo cessa o sofrimento? As fantasias são de que cessando a vida do corpo estarei feliz, liberto. Qual é a nossa experiência ao atender as pessoas? Que mesmo dizendo e sabendo o que elas irão passar, elas não se importam. Então, o grau de sofrimento que se impõe, que essas pessoas se impõem, é no nível de grande desequilíbrio. Ela não se importa. No livro Memórias de um Suicida, alguns que haviam cometido o suicídio e viram que a morte não existe, continuavam gritando que queriam morrer, que não tinham morrido ainda, mas que queriam morrer, mesmo passando por extremadas dores. Queriam continuar morrendo. Então, simbolicamente, e as pessoas nos dizem isso verbalmente, elas dizem assim, eu não queria existir, porque desencarna, o corpo perece, o espírito vivo, os seus sofrimentos ficam muito mais ampliados e a pessoa continua querendo morrer, dizendo, eu não queria existir. Nós precisamos mergulhar na nascente dessas questões. De onde vem essa história milenar, onde o espírito vem o tempo todo sendo arrastado para desistir? Então, nós sabemos que isso vem de grandes tramas do passado, com muita passionalidade, com histórias de perdas afetivas, de perdas materiais significativas, como ainda hoje são os motivos que eles apresentam. Então, vocês vejam, passaram milênios e os motivos continuam sendo uma passionalidade de relacionamentos doentes e também as perdas materiais que ainda na nossa sociedade são fortes para sucumbir espíritos. O Evangelho vem nos socorrer nesse aspecto, dizendo que o ponto de começar a sanear essa dor, porque é uma dor, né? A pessoa que tem essa tendência, ela está sofrendo, né? Para sanear é fazê-la se sentir querida, amada, respeitada, valorizada e útil. E criarmos condições para que ela se sinta útil, querida, valorizada, para começar a pensar um significado bem ainda superficial do para que eu existo. Qual a finalidade útil da minha existência na Terra? E se essa convivência for prazerosa, ela vai perdendo aquela força de desistir, porque estará atrelada ao amor que vem de Deus por nós e se expressa através de nós por aqueles a nós confiados, pelos compromissos morais que nós trazemos, né? Fazer alguém se sentir feliz, fazer alguém se sentir útil, fazer alguém se sentir esperançoso, é uma tarefa que a família precisaria desenvolver junto aos seus. Então, não sabendo fazer isso, muitas vezes encontramos a reencarnação de espíritos suicidas, onde a temática da família também é a mesma. É interessante isso. Mas alguém daqueles já está mais forte. Aquele pai, aquela mãe já se fortaleceu na sua temática. E aí ele pode trazer os espíritos ligados a eles, pelos vínculos da maternidade, da paternidade, para serem amados.
no livro Memória de um Suicida, muitas vezes vamos encontrar ali planejamentos reencarnatórios a menos, para que o espírito suporte uma encarnação sem dor. E ele passe uma existência e fala: "Nossa, eu vivi 70 anos sem sofrimento". Então isso existe, há uma possibilidade. Porque a justiça de Deus é tão misericordiosa que não nos imporia só tragédias na consequência dos nossos delitos, porque não teríamos força. Então há encarnações que nós viemos para angariar valores. Voltaremos com o corpo são, a mente sã, com uma família estruturada, com direito à escolaridade, uma profissão digna que nos garanta, e até a formação de uma nova família, são forças da justiça divina agindo para que aquele espírito experimente, pelo menos uma vez, o que é uma vida tranquila, e ele faça um registro de memória. E ele faça aquisições nesta existência de amenidades. E ele faça grandes aquisições, porque quando ele retomar e a consciência dele acusar que ele precisa se ajustar com a lei sob o aspecto do suicídio, e numa outra existência isso acontecerá, ele terá força. Porque ele já terá registros. Pensa num espírito que passou 2, 3 mil anos só sofrendo e se suicidando e dentro de um ambiente passional. Quem diz isso é Ivone Pereira, que nos seus livros, maravilhosos exemplos vivos do que era um espírito que desistia pelas questões de paixões arrastadoras. Então, esse espírito precisou ter reencarnações anônimas, amenas, para angariar força, até que ela reencarna como Ivone Pereira e traz um legado mediúnico de sacrifícios pessoais, de grandes renúncias, de entrega absoluta ao trabalho com Jesus, se redime perante a lei e se harmoniza pela eternidade, e se torna um espírito experiente em socorrer aqueles que têm a tendência ao suicídio. Então, essa é a lei divina, né? Maravilhosa que nos conduz. Vamos refletir. Essa questão que o Evangelho nos traz sobre a loucura e o suicídio, ela merece realmente de nós muita reflexão, muito entendimento de alma, porque é bem provável que quase toda a humanidade, em algum momento da sua vida como espírito, tenha chegado a esse estado de loucura. Claro que muitos de nós já superamos isso completamente e isso está completamente resolvido, enquanto que outros ainda não. E o Evangelho, ele vem nos convidar a uma reflexão de que a alienação, a loucura, o suicídio começa com um estado de descontentamento. Começa com um pensamento muito bem estruturado de insatisfação. E todas as vezes que nós nos encontramos insatisfeitos na Terra, é necessário que a gente reveja a nossa existência. E nós trouxemos aqui um texto do livro intitulado Entrevistas, no capítulo 5, que é intitulado Entre Irmãos, onde o Chico, ele é questionado sobre a seguinte pergunta:
O que os espíritos têm dito a respeito da insatisfação do mundo de hoje? Olha a pergunta, né? Porque nós sabemos que, de uma maneira geral, as pessoas estão muito insatisfeitas. Elas estão insatisfeitas com o trabalho, com a família, com a religião, com a forma como o mundo está, com a posição social, nos relacionamentos. A insatisfação é algo muito presente na nossa vida. E então, olha que espetáculo nós podermos ouvir o que aqueles espíritos que estão muito à nossa frente falam sobre a gênese da nossa insatisfação, a origem. Então ele responde assim: os nossos guias espirituais traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro como sendo a ausência de Jesus Cristo no nosso coração. E quando nós vamos ver alguém tremendamente insatisfeito, é justamente isso. É o distanciamento que nós tomamos da nossa essência, do caminho, da verdade e da vida. E aqui vale uma consideração importante. Como nós sabemos, a doutrina espírita nos explica isso de uma maneira espetacular. Kardec fala que não existe povo ateu. Podem existir pessoas, individualidades, mas nunca houve na Terra um povo ateu. Sempre alguma espiritualidade, alguma busca, os povos tiveram. Isso é muito importante para nós, mesmo na Pedra Lascada, mesmo lá nas cavernas, mesmo no início das civilizações, sempre permeou o nosso pensamento a presença de Deus. Mas teve um tempo, como nós sabemos, que nós olhávamos para a força da natureza e aquilo que a gente via, a maior força, a gente chamava de Deus. Então, há civilizações em que o Deus, para eles, era o touro. Um touro. Porque imagina a força de um touro. Em todos os níveis. Então, teve um tempo na nossa vida que nós olhávamos para um touro com chifre, pesado, enfurecido, e chamávamos aquilo de Deus. E essa concepção, ela nos acompanhou milênios. E nós fomos trocando essa presença divina por outras coisas. Então, o raio, o fogo, o touro, e assim sucessivamente. Na época de Moisés, Moisés trouxe para nós um Deus punitivo. Aí já não era bicho, aí já não era as forças da natureza, mas era alguém que nos punia ante os nossos atos. Depois veio Jesus e nos ensinou que Deus é nosso Pai.
Mas a grande maioria da humanidade ainda não entendeu isso, não sentiu isso, não percebeu nada sobre isso. Qual é a concepção, vamos perguntar na nossa intimidade, qual é a concepção que nós temos de Deus? O que é Deus para nós? Cada um vai fazer essa pergunta. Então, um espírito que atingiu o ápice da loucura a ponto de se suicidar, qual é a concepção de Deus para ele? É claro que se nós conversarmos com uma pessoa que tem tendências a suicídio e falar assim, ó, Deus é um touro, o que ela vai dizer para nós? Isso é um absurdo. Porque essa concepção já não cabe mais em nós. Eu prefiro acreditar que Deus não existe do que Deus é um touro. Né? Então, nós fomos avançando em conhecimento, entendimento, mas a nossa concepção de Deus não avançou de verdade. Porque se tivesse avançado, não haveria suicídio na Terra. Porque um espírito, no momento que nós estamos, na nossa evolução, nós já temos condição de conceber na nossa mente Deus, nosso Pai, de uma maneira tão espetacular que é capaz que essa ideia, esse pensamento, esse entendimento, sem nenhuma sombra de dúvida, é capaz de frear toda e qualquer loucura. Se não freia, é porque eu ainda não trabalhei comigo mesmo o suficiente para renovar a minha concepção de Deus. Então, saímos lá de Deus um bicho, Deus uma força da natureza, Deus alguém que pune. Depois Jesus nos fez essa apresentação como Pai. No meio do caminho, nós voltamos com o pensamento para um Deus totalmente parcial, que privilegia alguns e não todos. No meio do caminho, nós nos pervertemos outra vez com relação à ideia sobre Deus. E o resultado de tudo isso, para muitos de nós, foi uma solução bem simplista: Deus não existe. Porque é impossível um espírito que crê em Deus não como um dogma partir para o suicídio. É impossível. E por que é impossível? Porque a doutrina espírita nos mostra, por exemplo, que Deus, Ele cria o tempo todo. Deus cria o tempo todo. E o que Deus cria o tempo todo? Deus cria matéria e princípios inteligentes. Ponto. Será que é ponto? Não é ponto. Deus não cria só isso. Imagina quando nós estamos em aflição e nós pedimos o amparo de Deus. O que Deus emite para nós? Misericórdia, paz. Nos envolve com todo o seu amor. Então, Deus não deixa nunca, jamais em tempo algum, de invadir toda a sua criação, todo o tempo todo, com amor.
com misericórdia. Então, cada vez mais o ambiente que nós respiramos está saturado disso. Cada vez mais. Então, toda vez que nós estamos insatisfeitos, todas as vezes que nós estamos alienados, loucos, com essas ideias, é porque nós não elegemos ainda na nossa vida a prioridade de ajustar a concepção de Deus com o momento que eu me encontro. Porque hoje, com a inteligência que nós temos, com a capacidade de raciocínio, com a capacidade de sentir e de desenvolver valores morais e espirituais, essa concepção, ela já pode ser para nós algo extraordinário, capaz de nos socorrer em qualquer instância ou situação da nossa vida. Então, quando o Chico faz essa pergunta e há esse esclarecimento, a gente vai entendendo a profundidade do que isso significa. Porque para nós, em humanidade, é impossível ajustarmos o entendimento de Deus sem Jesus. Não tem como. Porque foi Jesus que nos apresentou Deus. Como nós já temos condição de sentir. Vamos refletir sobre isso. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te buscamos para te agradecer as lições de vida eterna, Senhor. Te agradecer pelos exemplos, te agradecer, Senhor, pela forma amorosa que o Senhor veio nos apresentar, Deus nosso Pai, para que pudéssemos nos felicitar, compreendendo e sentindo a presença divina que sustenta todo o universo, todos os mundos, toda a humanidade, cada átomo, cada subpartícula. Esse amor que permeia toda a criação há de nos sustentar para sempre, revigorando as nossas forças, nos aprontando para a vivência do teu evangelho de amor, onde o próximo é nosso caminho para o Pai. Rogamos, Mestre, que os bons espíritos que nos cercam nesta hora
vinculados ao seu coração amoroso, possam nos fornecer nesta hora o passe espiritual. Rogamos ao seu coração, Jesus, que possamos ser hoje melhores do que ontem e amanhã infinitamente melhores do que hoje, aprendendo e vivendo o teu evangelho de amor. Rogamos nesse instante, Senhor, que os bons espíritos possam visitar nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam ser socorridos, amparados, envolvidos em suas necessidades mais profundas, que a saúde possa alcançá-los, reanimá-los, e que nós possamos estender as nossas mãos, doando do que temos de melhor, para contribuir com estes amigos tão queridos. E rogamos nesse instante que Jesus abençoe esta nação, a nossa pátria, o lugar onde Deus nos colocou para que pudéssemos nos tornar cristãos, auxiliando para que esta pátria se torne a pátria do Evangelho, pela exemplificação e vivência da Boa Nova por todos nós. Que sejamos, Senhor, os Espíritos a inaugurar em nossa intimidade a nova era que o Senhor estabeleceu na terra para que pudéssemos viver como espíritos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.